tava muito agoniada por estar na casa dos outros, né? Você chega com o carro e eu me separo de você, já que uma coisa que eu quero falar pra vocês também foi a melhor decisão que... Bom dia! Iniciando mais um vídeo pro canal. Seja muito bem-vindos, 6 horas da manhã. Terça-feira, né? Olha que eu consegui trazer. Me enrolou, falou que ia vir ontem. Só coragem. Domingo falou que ia vir. Vamos começar a caminhar na segunda. Acordei, chamei 5h40 da manhã. Ah, não, vamos à noite. Quem disse? Não viemos nem de manhã, nem à noite, nem hora nenhuma. Mas hoje, insisti até vir. Hoje eu quero fazer um resumão para vocês de como foi quando a gente mudou, né? Da casa que as pessoas estavam recebendo a gente para nossa casa. Que foi o primeiro apartamento que a gente morou. Eu aluguei ele sem ver, gente. Eu não vi, eu tava tão ansiosa para ter meu canto. Porque eu acho que já é muito difícil, né? Você sair do seu país, vir para outro país com uma cultura diferente, idioma diferente. Aí eu acho que quando você tem o seu canto, você se sente um pouquinho melhor, né? Já que eu já falei para vocês, a saudade da minha família é algo que mexe muito comigo, porque tem momentos assim, tem dias que eu tô muito triste. Então eu precisava mesmo ter o meu cantinho pra sentir aqui com cara de meu, assim, né? Começar a ter meu espaço, organizar minhas coisas. Então eu tava muito ansiosa. E eu lembro que a gente veio com 10 mil reais, a gente chegou aqui com 10 mil reais, que na época dava 2 mil dólares para alugar uma casa. Eu não sei se é todas as pessoas que faz isso, mas a proprietária da casa onde eu moro, né, que é a mesma dona do primeiro apartamento, ela exige 3 meses de aluguel, então você tem que pagar 3 vezes o valor. A gente tinha 2 mil dólares, né, porque a gente tinha 10 mil reais na conta, e a gente precisaria de 5.800 dólares para alugar o nosso espaço. O Gabriel, quando chegou aqui, ele arrumou um emprego bem rápido. Foi em 3 dias ele já estava trabalhando. Eu demorei um pouquinho mais, em 15 dias que eu arrumei meu primeiro emprego. Eu estava muito agoniada por estar na casa dos outros, né? As pessoas que recebeu a gente são pessoas maravilhosas, já contei como foi, né, nossa chegada aqui, tem um vídeo falando sobre isso, mas a gente não conhecia eles, mas são pessoas maravilhosas, são nossos amigos até hoje, mas cada um, na minha opinião, tem que ter seu cantinho, né, com a sua família. Eu costumo dizer assim, que você pode morar com 10 pessoas, se você já está acostumada com elas ali na sua rotina, vai super bem, mas se entra mais um, e fica 11, e esse você não é acostumado com ele, sei lá, é algo que te incomoda, né? Sai da sua rotina ali. Então eu tava muito ansiosa para ter o meu espaço, né? Com o Matheus e com o Gabriel. Eu lembro que o Gabriel, ele queria comprar um carro, usar esse dinheiro para comprar um carro. E eu bati o pé que eu não queria, que eu queria alugar o meu espaço, o meu canto, né? Organizar minhas coisas, ter a minha rotina ali na minha casa. E ele falou assim, não, preciso comprar porque precisa de um carro, porque um carro aqui é muito necessário, mas eu sou daquelas que penso assim, primeiro uma casa, depois o carro, né? Mesmo que o carro você precisa para trabalho. Não, eu compreendo, realmente aqui o carro você precisa para o trabalho, só que para mim não fazia sentido eu estar sendo recebida, né, por alguém que me conheceu naquele momento, porque as pessoas que nos recebeu, elas não conheciam, a gente nunca tinha visto na vida, então para mim não fazia sentido, e mesmo se conhecesse, para mim não fazia sentido tá sendo recebido por alguém, tá na casa de alguém, tirando total privacidade das pessoas, e comprou um carro. E eu lembro que o Gabriel falou bem assim, ai, amor, eu preciso comprar um carro, porque na época ele tava indo de carona trabalhar, né, amor? E eu falei assim, não compra não, quero que alugue a casa. Aí eu lembro que eu falei com ele assim, ó, se você comprar um carro, você chega com o carro e eu me separo de você, já que a moda chegou, se separa, a gente vai seguir essa moda aí bem à risca.
E aí ele foi trabalhar, né, e viu que eu estava coberta de razão. Chegou de tarde e falou assim, pode procurar a casa, a gente vamos alugar. Nem tão coberta de razão, né? Porque aqui realmente precisa de um carro, entendeu? Se você tiver um carro aqui, muitas das vezes você tá de help também na questão de carona para ir trabalhar, igual eu tava. Eu não tinha escolha. O rapaz que me levava, eu rachava gasolina com ele, mas eu via que aquilo já estava incomodando ele porque ele tinha que desviar a rota dele, entendeu? Então a minha preocupação era não incomodar ele, e chegou um ponto que nem carro para ele tinha mais, porque o carro dele deu problema, a menina que era cunhada dele que estava dando carona para mim e para ele, eu não tinha nada a ver com ela, entendeu? E chegou a esse ponto de eu não ter nem mais como ir com ele mais, entendeu? E ela que estava dando carona pra gente, então aquilo ali já estava me incomodando, entendeu? E muito. E outra coisa, primeiro para você alugar uma casa aqui, você precisa estar trabalhando, porque como que você vai pagar o aluguel, entendeu? E eu necessitava de chegar até o serviço que não era perto, era longe onde eu estava trabalhando, entendeu? Então o necessário no meu ponto de vista era o carro, porque com o carro eu podia fazer o dinheiro do aluguel para poder estar indo trabalhar, entendeu? Porque sem carro aqui você não faz nada, você não consegue chegar até o serviço, entendeu? Muitas das vezes, aonde você vai trabalhar, a primeira coisa que eles te perguntam é se você tem carro, porque eles não te buscam em casa. Se você não tiver carro, eles não querem. Então, por isso que eu tava tão desesperado nessa questão do carro. Porque do jeito que a Grazi fala, vocês vão entender que eu cheguei aqui, um brasileiro deslumbrado, já querendo comprar carro, entendeu? Mas não, aqui é por necessidade mesmo que eu tava querendo comprar o carro. Não, eu compreendo essa parte, que são duas coisas necessárias, né? Só que, tipo assim, eu entendia isso e o Gabriel também entendia que a necessidade do carro. Só que eu imaginava na minha mente assim, como que as pessoas iam ver isso? Porque uma coisa que eu sempre falo é que as pessoas, elas não falam o que incomoda elas na cara, né? Mas elas falam nas costas e falam mesmo, entendeu? Então, eu tinha necessidade de alugar uma casa. Ele já estava trabalhando, eu já estava com o emprego certo. Eu demorei 15 dias para começar a trabalhar aqui, mas eu já estava com o emprego. Depois desses 15 dias, eu já tinha uma data para começar no emprego. Então, eu queria muito alugar minha casa. Uma coisa que eu quero falar para vocês também, na nossa casa precisou de $5.800 para alugar a nossa casa e a gente só tinha $2.000. Então eu dobrei no serviço quando eu comecei. Fui até a proprietária da casa e conversei com ela a situação, né? Perguntei se eu podia dar esses $2.000 para ela segurar a casa. E eu fiquei dobrando no trabalho, o Gabriel também. A gente juntou o dinheiro, um pouco do dinheiro. Meu sogro também emprestou um valor pra gente alugar a nossa casa. E, enfim, conseguimos alugar. E eu tava tão ansiosa, que quando eu conversei com a dona, ela tem muitas casas aqui nessa cidade onde a gente mora. Nessa cidade e também na cidade de Ceilo, que é uma cidade próxima aqui. Eu fui no escritório dela, perguntei, né, falei a situação, expliquei se ela tinha um apartamento. Ela falou que tinha, se eu podia dar esse dinheiro e ela segurar por 2 semanas, que a gente ia pagando, né, o restante que faltava. Eu aluguei sem ver. Quando ela me falou que tinha, eu só falei assim, é esse mesmo. Eu não vi, eu não fui ver, não sabia como era. Cheguei, foi uma surpresa. Inclusive, eu não gostava do apartamento que eu morava, porque o quarto, ele era em desnível, né? o chão era desnivelado, o banheiro era bem ruim, e aí me incomodava, mas eu estava no meu espaço. Aí também passou um tempo, né, que eu estava morando nesse apartamento, eu pedi para ela que quando tivesse um outro apartamento com um preço melhor e com as condições melhores, que ela me avisasse. E aí, assim foi feito. A gente morou lá, eu acho, nesse apartamento, esse primeiro apartamento, por uns 7 meses. E aí vagou um outro, que é o que a gente mora hoje. A gente paga bem mais barato. E ele é bem melhor, ele é bem organizado. Ele é muito melhor, na verdade. Estamos lá, né, no nosso espaço. E eu acredito que o primeiro passo para você começar a organizar a sua vida é você ter a sua casa, né? Seu espaço. Porque senão vai juntando muita coisa. Saudade da família,
Tudo isso que eu já falei pra vocês. Em outro país, cultura diferente, sem falar o idioma. E ainda você morando num quarto, né, com várias pessoas. Enfim, então eu acho que ter a sua casa é seu primeiro ponto de partida. E outra coisa, eu lembro que quando a gente ia mudar, eu tava trabalhando, o Gabriel tava de off, eu cheguei e o Gabriel tinha comprado uma panela de pressão, 3 panelas pra gente cozinhar, um jogo de prato, um jogo de copo e talheres. E feito uma pequena compra. Então, assim, a gente não pode esperar ter tudo pra gente começar a vida, né? Tem que começar de algum ponto. A gente não tinha várias panelas, nem vários pratos, nem vários talheres, né? Não fizemos uma compra grande, fizemos uma compra pequena. Até porque a gente não ia gastar muito, porque era só nós 3, né? Eu lembro que uma pessoa falou com ele que era pra você esperar, né, amor? Que aqui você conseguia... Em doação. Mas o Gabriel falou, eu não posso ficar esperando, sendo que eu vou me mudar hoje. E eu gosto muito disso no Gabriel, dessa atitude de fazer as coisas, porque eu sou exatamente desse jeito. Se eu tenho que fazer uma coisa que depende de mim, né, eu faço. Só o que depende de Deus aí já não é comigo, mas o que depende de mim, eu não fico colocando obstáculo, eu vou e faço. E ele comprou, fez uma pequena compra, comprou essas coisinhas e a gente iniciou a vida lá. Depois eu também consegui pegar uns móveis no local aqui que faz doação. Foi poucas coisas também. Ah, outra coisa também. Eu lembro que eu e o Gabriel dormia no colchão inflável de casal. O Gabriel acordava cheio de dor na coluna. A Maria, que foi a pessoa que recebeu a gente, deu um colchão de solteiro para o Matheus dormir. E foi com essas coisas que a gente foi para nossa casa, morar na nossa casa. Foi a melhor decisão que a gente fez. E eu compreendo a parte do Gabriel querer comprar o carro, mas a vida é questão de prioridade, né? E os momentos que você tem que priorizar as coisas. Na minha mente, naquele momento, o que tinha que ser priorizado era ter uma casa. E é muito bom, né? A liberdade, morar no seu espaço. Aqui não é fácil, alugar muito caro, mas a gente consegue, devagarzinho a gente consegue. No inverno eu fiquei muito desempregada, também trabalhei para algumas pessoas que, não vou dizer que ficou sem me pagar, mas demorou muito pagar e o Gabriel acabou tendo que arcar e arcou com todas as contas da casa, praticamente todas, porque, não é por isso, porque eu não estava conseguindo um trabalho, porque no inverno o trabalho aqui fica difícil, né? Então, se você está no seu trabalho, aqui no período do verão, está se aproximando do inverno, não troque, não é o momento ideal para trocar. Isso é algo também que o Gabriel sempre fala, né, amor? O Gabriel tem muito tempo no restaurante e ele não sai porque ele trabalha no inverno e no verão. Então ele pensa nas nossas contas, né, amor? Claro. Você tem que trabalhar numa coisa que você sabe que vai ser o ano todo, entendeu? Pode trabalhar numa coisa que você sabe que você vai trabalhar 6 meses e o resto, quando chegar o inverno, você vai ficar parado. Já tem que ter uma mente mais centralizada no que você quer fazer, entendeu? Porque muito serviço aqui para no inverno. Muito, muito mesmo. Entendeu? Carpintaria, obra, né? Muitos serviços para, entendeu? No inverno. Então você tem que priorizar o que você acha que é uma coisa certa. O que eu queria passar para vocês é que o começo não é só por estar aqui, mas em qualquer lugar do mundo, até no nosso próprio país, quando você vai recomeçar, é complicado. Exige um pouco mais, que a gente tenha mais jogo de cintura, que a gente tenha mais ação para resolver as coisas. Aí começa a ficar mais confortável quando a gente tem o nosso espaço. Claro que quando vem, por exemplo, um homem sozinho, né, solteiro, é vantagem para ele morar num quarto, né? O gasto dele vai ser menor. Não tem necessidade nenhuma
dele ir alugar um apartamento ou uma casa, né? Ele é solteiro, mas quando tá com família, eu acho que tem que alugar, mesmo que vai ter um gasto maior, tem que alugar um espaço para ter privacidade. Qual é a minha dificuldade de morar com pessoas? Porque você perde a sua liberdade todinha. Porque, por exemplo, às vezes eu quero conversar algo com o Gabriel, né? Aí é um assunto nosso que eu não quero que ninguém escute. Um assunto nosso, de casal. Por exemplo, vou para um quarto, vou ficar falando baixinho lá. A pessoa já vai pensar que eu estou falando dela. E vice-versa, a pessoa também acaba perdendo a liberdade dela. É isso, gente. Eu quis compartilhar com vocês que pra gente não foi fácil. E não é 100% até hoje, né? No inverno mesmo, foi bem puxado pro Gabriel. Porque eu não consegui ajudar ele com quase nada. Porque tava ruim de trabalho pra mim. Os trabalhos que eu fazia, as pessoas enrolavam pra pagar. Mas a gente venceu, né? Vencemos com muita força de vontade e muita fé em Deus. E é isso, pessoal. Estamos chegando em casa. Muito obrigada a você que ficou até aqui. E até o próximo vídeo. Vamos ver, né? Se amanhã vem caminhar de novo.